Oiê, eu sou a Thalita. Esse é o canal Astrofluxo. O meu convite é que a gente faça um mergulho pelos mistérios da vida. E o lema desse canal é Os Dispostos se Atraem. Então, se por acaso você chegou até aqui, é porque você está muito disposto a transformar a sua vida. E se porventura for bom, encaminha para alguém. Então, curte, comenta, compartilha. Se puder, né? Se inscreva lá no canal e bora lá para mais uma. Então, bora lá, que agora eu vou contar a segunda história de Uber. Eu quero muito ter muito mais histórias de Ubers. Bom, essa é um pouquinho mais forte e ela é uma tremenda de uma reflexão. Eu preciso deixar essa história registrada aqui, porque o que essa história me trouxe é algo, meu Deus, é algo muito forte e que precisa estar aqui para a gente se lembrar, né? Quem assistir essa história, ela precisa ficar registrada, sabe? Não só para quando eu precisar contar isso para alguém, mas até mesmo quando quem estiver assistindo, ó, eu tenho companhia aqui. Quando quem estiver assistindo e se deparar com um caso, né, que envolva a temática desse vídeo, que tenha rapidinho, né, essa história para vocês poderem enviar. Então, de novo, um dia eu indo para a psicóloga, era um dia lindo de sol, né? Um dia assim, ai meu Deus, 8 horas da manhã, aquele dia, o céu lindo, tudo lindo. E eu entrei no carro, já não tava mais o bloqueio aqui na rua, então, ai, nossa, que coisa linda, maravilhosa. Entrei no carro, um rapaz querido assim, eu falei, ai, moço, olha que dia lindo. Nossa, que sentimento de gratidão que eu tô com esse dia. Olha que bênção, que bênção. Eu fiquei, olha esse céu, moço, olha o sol, olha as flores, olha os verdes, olha as nuances de verdes das árvores, que coisa mais linda. Ele, nossa, é mesmo, moça, que lindo, que lindo, que lindo. E nós começamos a falar de gratidão. O quanto que a gratidão, ela cura, né? E eu comecei a falar sobre isso, que tem um livro, a magia, que o livro são 28 dias de exercício de gratidão e que, meu Deus, mudou minha vida. E eu contei, né, um monte de casos assim para ele, muito rapidinhos, mas o quanto que a gratidão é, cara, se as pessoas soubessem, né, iriam tratar de sentir mais esse movimento de gratidão com pequenas coisas, com o simples, né? E comecei a falar sobre isso. Nisso a gente entrou na Dutra. E aí a Dutra, para quem conhece, é aquela coisa, né? É uma highway ali, uma estrada praticamente. É tudo amplo. Não tem direito onde parar ali, né? Então ele entrou já ali no meio, não tinha. Se eu falasse assim, moço, eu vou ter que parar aqui, não ia ter como. Eu falei, e aí ele falou assim, moço, eu preciso te contar uma coisa. Eu senti aqui, ninguém sabe disso na minha família, inclusive, só minha esposa que sabe. E eu preciso te contar. Eu senti aqui que eu tenho que te contar. Falei, meu Deus. Aí eu já fiquei meio dura, né? Falei, Jesus, esse homem esperou a gente entrar na Dutra pra me falar que ele precisava me contar uma coisa que ninguém sabe, né? Falei, já comecei a fazer cara de paisagem. Falei, nossa, ele. Moça, eu tava preso. Falei, oh, meu Deus, né? Eu tava preso e eu saí tem 2 semanas. Uma, sei lá. Eram semanas, assim, ó. Eu acho que eram 2, não lembro certo. Eu falei, aí nossa, como assim, moço? Gente, enfim, né? Já pensando, meu Jesus, onde eu tô me enfiando, pai? Aí ele falou, moça, eu tava preso, fiquei preso 1 mês. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ele começou a chorar, assim, o olho cheio de lágrimas. Ele falou assim, olha, eu passei por algo que só Deus. E eu fiquei revoltado com Deus, mas hoje eu tô num estado de gratidão. Você entrou no carro falando de gratidão
E eu entendi ali que mexeu, você falando tanto, você me deu uma aula sobre gratidão, e eu tenho sentido muita gratidão. Então, eu senti que eu preciso te contar, porque só eu e a minha esposa sabem o que está acontecendo. E eu senti, posso te contar? Eu falei, pode, me conta. E aí ele começou, ele falou, olha, eu sou o cara que eu casei, eu era novinho. E a gente casou mesmo novinho, com tudo pago. A festa, o vestido da minha mulher, tudo certinho, porque tudo na minha vida sempre foi certinho. Nós juntamos dinheiro, nós trabalhamos juntos, sou cabeleireiro, moça. Eu e a minha mulher. Então a gente trabalhava muito. Então, rapidinho a gente comprou nossa casa. E a gente sempre, né, ia pra igreja e era muito bom. Eu sempre tive uma vida muito correta, moça. E quando eu me vi entrando na penitenciária do Franco da Rocha, no meio de um monte de bandido, eu não acreditava que Deus estava fazendo aquilo comigo, moça. E eu fiquei revoltada. Então eu falei, mas moço, o que aconteceu? E aí ele começou a me contar que ele pegou ele pegou uma corrida. E as duas moças, elas eram um casal. E as duas moças já entraram brigando. Elas estavam brigando entre elas. E aí ele ficou mentalizando que ele não ia entrar, né, no mérito. Ele não ia deixar que a energia das duas entrasse. Então ele ficou focado no que ele tinha que dirigir ali. Só que em dado momento, uma delas foi e bateu no banco dele, fez assim, bem grosseiramente, falou, vamos logo que eu preciso chegar logo. Aí ele ficou quieto, não vou entrar. Passou um tempo, ela bateu de novo, você não ouviu? Eu preciso ir logo, você vai mais rápido. E aí ele falou, moça, eu não posso ir mais rápido, tenho que obedecer o limite. E aí, ali passou mais um tempo e ela foi de novo, né? E acabou que chegou. Ela atrapalhou ele ali, né? Ela acelerou ele bem grosseiramente, umas 3 ou 4 vezes ali. E aí acabou que chegou no lugar. E elas brigando. Elas saíram do carro, brigando, meio que discutindo ainda. Quando elas saem do carro, a primeira vai, a última ele percebeu, ele ficou olhando, ela jogou a bolsa assim no retrovisor dele. E, né, atrapalhou ali, desequilibrou o retrovisor dele. Nisso, elas já estavam, né, se encaminhando, saindo. Quando a outra faz isso, ele falou que ele não aguentou. E ele gritou. E aí ele falou, cara, você tá maluca? Que não sei o que é isso. Ele falou que ele explodiu. O que ele aguentou a corrida inteira, ele gritou. E aí ele gritou, chamando ela de maluca e tal, e saiu pra arrumar o retrovisor. Nisso, as duas vêm pra cima dele, achando que ele saiu pra ir agredi-las. Gente, eu tô contando aqui o que ele me contou. Eu não sei, pode ser tudo mentira, né? A maneira. Porque ele falou, moça, pela minha filha, eu tenho uma filha hoje, pela minha filha, eu não tô mentindo pra você. Eu tô contando exatamente o que aconteceu. E ali ele bateu boca, ele falou, eu não, de maneira alguma eu agredi, nem fui pra cima pra agredir nada, eu só bati boca com elas. E entrei pro meu carro, saí rapidamente, parei no posto, reportei pra Uber e nesse dia até fui embora pra casa, porque eu fiquei tão alterado e eu fui embora, eu reportei. Um mês depois, chega a intimação na minha casa. Eu fui intimado, fui na delegacia depor, expliquei tudo o que aconteceu. E aí a delegada falou: olha, realmente, né? A questão é que elas alegam que você foi pra cima delas, e enfim. Mas vamos ver, não vai dar nada, né? Tá tudo certo, vamos lá, fique em paz, não vai dar nada. Só que passou mais um tempo, deu. Ele teve que ir atrás do advogado, entraram uma promotora, porque aí as moças eram homossexuais e pretas. E aí a promotora era preta também.
E aí a promotora se compadeceu da situação e pegou para ela. Então foi para frente o caso dele. E aí ele contratou uma advogada e veja bem, eu tô colocando, né, a coisa da sobrevivência mesmo, né? Porque assim, é, é um poder de atração ali, né? As minorias se defendendo e tá tudo certo. A questão não é essa, né? Em resumo, aí ele participou de 2 ou 3 audiências, onde rapidamente, a coisa que geralmente leva anos, rapidamente ali, ele foi definido como culpado, porque o juiz também tinha ali uma coisa das minorias, enfim. E ele falou que ele não acreditava, que ali a advogada que ele tinha contratado também, pelo jeito, era muito ruim. E ele falou que ele não entendeu que de repente ele estava sendo levado e de repente ele estava entrando na penitenciária de Franco da Rocha. E ele falou que ali ele estava numa guerra com Deus, né? E quando ele entrou, ele não sabia, ele falou que ele estava anestesiado. E ele foi conduzido até a cela, que era a cela de um pastor, que era uma cela igreja, e ele ficou ali do lado, e o pastor falou para ele, ó, fica tranquilo que ninguém vai mexer com você aqui não. Se você, né, fica aqui com a gente, ninguém vai mexer com você. E aí ele falou que ele passou 3 semanas direto orando. Só que ele ia orar revoltado com Deus, porque ele, na verdade, ele só ficou ali porque o pastor falou que ia cuidar dele, que ninguém ia fazer nada com ele. Então, por isso ele ficou. Mas ele estava, né, revoltadíssimo com Deus. E aí, então, ele ficava ali ajoelhado, rezando, mas ele não estava ali entregue. Ele estava entregue, mas na ira, né? E aí, na 3ª semana, ele ficou 1 mês certinho preso. Ele falou que ele tava sem forças já, e aí ele ficou quieto. E quando ele fica quieto, no presente, segurando o volante dele, ele ele sente como se Deus estivesse conversando com ele. Uma força começou ali a conversar com ele e falou assim: olha, você não combinou comigo o que você estava fazendo. Por quê? Porque ele resolveu fazer Uber para complementar a renda dele, porque ele estava juntando dinheiro para comprar uma casa maior, que era a casa dos sonhos dele. E era uma grana a casa. E aí ele falou para a mulher dele: vamos trabalhar, né? E eu vou agora, domingo, da noite, de madrugada, eu vou começar a fazer Uber, que aí a gente vai fazer um dinheiro legal, rápido, pra gente poder comprar a casa. E assim ele fez. E aí, quando ele tá lá, nesse estado que eu comentei lá, de joelhos, que ele já tava cansado, ele não tava mais pensando mais nada, veio e falou pra ele: você não combinou comigo. Você tinha que ter combinado comigo. Você simplesmente definiu que era isso, que o Uber ia te dar dinheiro, você não veio a mim. E por isso você tá aqui. Mas eu espero que você aprenda, em primeiro lugar, mas sexta-feira que vem você vai ser solto. Então você já vai se preparando, pode sair dessa revolta, começa a olhar tudo isso aqui como uma lição, que é para você aprender que a partir de agora, tudo que você for fazer na tua vida, você vai combinar comigo antes. É combinado. E quando você sair daqui, a primeira coisa que você vai fazer é voltar e frequentar a igreja. Porque você colocou o dinheiro acima de tudo. Então você vai voltar a frequentar a igreja e você vai, a partir de agora, tudo que você for fazer, você vai combinar comigo. E aí ele falou: moça, 1 semana depois, na sexta-feira, do jeitinho que foi me falado, eu saí. Porque a minha mulher arrumou um outro advogado e esse advogado agilizou e em 1 semana eu tava na rua. E do diretamente ali de Franco da Rocha, né, da penitenciária, eu fui para a igreja agradecer. Então, eu estou num estado de gratidão que até por todo esse entreveio todo, por toda essa coisa horrível que eu passei,
eu estou no estado de gratidão, porque poderia ter sido muito pior. Deus me levou no meio dos lobos para me mostrar o poder dele, que ele põe e ele tira. Cara, foi incrível, porque ele acabou a história dele, nós viramos a esquina, eu desci do carro e entrei na psicóloga de novo. E foi incrível, porque ali eu falei, gente, que loucura foi, o que aconteceu aqui? Mas eu me lembro dessa história a todo momento, e cada vez mais eu me lembro, porque esse tipo de situação pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. A gente está sujeito, sabe? Sendo a pessoa mais correta da vida, mas ali na esquina a gente pode dar um passo em falso e parar, né? Num CDP aí da vida. E parar numa burocracia da justiça da vida. E parar na dor, porque assim, o que eu vejo é que essas minorias é aquilo, o machucado machuca, quem tá machucado machuca. Então, é muito doido, é aquilo que eu sempre vou repetir, eu sempre vou repetir. As pessoas não estão querendo saber do que precisa ser feito, não estão querendo saber dos deveres, elas estão querendo saber dos direitos. Então, principalmente quem tá machucado machuca. Essa pessoa que tá machucada, ela não tá nem aí com os deveres dela, ela quer saber dos direitos dela. E principalmente se não é do jeito dela, ela vai fazer o que ela vai machucar com o que ela tem ali, né? Então assim, aqui não é para julgar nada, mas é um fato, né? É um fato. Eu acho que a gente precisa se lembrar cada vez mais, né? A nossa vida, se a gente for parar para pensar, quantas prisões a gente tem, né? A gente tem a rede social, a gente tem o celular em si, a gente tem. Meu Deus, a gente é aprisionado o tempo todo, né? As nossas bolhas. A gente entra em bolhas o tempo todo. E que muitas vezes é fácil da gente sair de certas bolhas, mas tem umas que não. E tem umas que levam muita burocracia para poder sair. Mas é a gente entender que a nossa relação não é com essa carne. A nossa relação é com algo muito maior que qualquer outra coisa. Com uma força divina, com uma força sagrada, que é essa força que a gente tem que estar em conexão, né? Quiçá para pedir permissão para as situações das nossas vidas. Então que a gente faça esse exercício mais e mais vezes, para a gente não correr o risco dos cárceres das nossas vidas, das possibilidades de cárceres. Curte, comenta, compartilha. Se torne membro do casal, do casal, ó, do canal. E mais do que nunca, bora refletir com tudo isso. Beijo.